Olá pessoal, eu sou o Rafael Yasui e sou doutorando do Programa de Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc USP. Meu nome é Júlia Morosini, também sou doutoranda em Genética e Melhoramento de Plantas aqui pela Exalc USP. Eu sou o Gabriel Baroni, sou doutorando pelo Programa de Recursos Florestais da Exalc também. Esta atividade faz parte da disciplina de Genética Quantitativa do professor Augusto Garcia. Hoje vamos ver como integrar informações de modelos mistos e pedigree de indivíduos para estimar e predizer seus valores genéticos. Vamos lá? Continuando a nossa aula de genética quantitativa, hoje iremos aprender um pouco mais sobre os modelos genéticos estatísticos e a sua aplicação na predição de valores não observados a partir da matriz de pedigree. Considerando um experimento fictício e simplista, de 6 genótipos de milho de efeito aleatório e repetido 2 vezes para avaliar a altura de planta, podemos escrever o modelo estatístico desse experimento da seguinte forma: y e j é igual ao mi mais tal mais o erro aleatório. Os fatores do nosso modelo são y e j são referentes aos valores fenotípicos observados do genótipo I em J repetições. No nosso exemplo, serão considerados 6 genótipos, ou seja, I igual a 6, e 2 repetições, J igual a 2. Os parâmetros μ refere-se à constante, tal I ao efeito aleatório do genótipo e o epsilon e J aos erros aleatórios. O tal possui uma distribuição normal, média zero, e matriz de variância e covariância G. O erro possui também uma distribuição normal, média zero e matriz de covariância sigma. Agora, apresentamos o mesmo modelo como abordagem matricial, mas aplicada em modelos mistos. A matriz X e Z são as matrizes de incidência dos efeitos fixos e aleatórios, respectivamente. Os vetores de beta e tal são os efeitos estimados ou preditos de cada fator, fixo e aleatório. Desta forma, a distribuição de y pode ser definida como normal, média zero para cada efeito aleatório e a variância pela matriz G e sigma. Observamos também que os efeitos aleatórios são independentes, ou seja, covariância igual a zero. Podemos também obter a matriz de variância de y a partir da multiplicação da matriz de incidência dos efeitos aleatórios Z pela matriz G vezes a transposta de Z mais a matriz sigma. Adiante, iremos entender a importância dessa matriz de variância de y para a predição dos valores não observados. A matriz G é definida como o coeficiente de parentesco entre genótipos. Ela possui o tamanho do número de genótipos pelo número de genótipos, ou seja, no nosso experimento é uma matriz 6 por 6. Na diagonal, ela será composta pelo coeficiente de parentesco do indivíduo por ele mesmo, e fora da diagonal pelo coeficiente de parentesco entre os genótipos. É importante ressaltar que essa matriz é simétrica, ou seja, a parte de cima é idêntica à parte de baixo. Quando consideramos indivíduos diploides e não endogâmicos, o coeficiente de parentesco dele com ele mesmo é de meio. O coeficiente de parentesco de 2 irmãos completos é de 0,25 e de meios irmãos de 0,125. Desta forma, podemos obter a matriz A, fazendo o coeficiente de parentesco pareado com todos os genótipos. A matriz G é obtida a partir da multiplicação da matriz A por 2. No nosso exemplo, considerando o seguinte parentesco, podemos obter a seguinte matriz G. A matriz G, quando obtida pela matriz A, utilizando os dados de coeficiente de parentesco, os valores são obtidos devido à probabilidade média dos alelos serem idênticos por descendência. Uma outra forma de obter a matriz G é utilizando as informações de marcadores moleculares, sendo os valores obtidos uma probabilidade dos marcadores serem idênticos tanto por descendência quanto por estado. Desta forma, esta abordagem possui maior acurácia, pois ela é capaz de detectar semelhança
entre os indivíduos, utilizando informações que o pedigree não é capaz de identificar. Um exemplo da vantagem da utilização de marcadores moleculares para estimar a matriz G é quando consideramos irmãos completos. Todos terão o mesmo coeficiente de parentesco quando analisado pelo pedigree. Porém, quando aplicamos marcadores moleculares, podemos identificar que alguns irmãos são mais próximos geneticamente do que outros. A matriz sigma é a matriz dos efeitos aleatórios dos resíduos. Esta matriz pode ter diversas conformações, podendo ser uma identidade, que é esta aplicada no nosso exemplo, uma diagonal, bloco diagonal ou uma não estruturada, com variâncias e covariância entre os valores residuais de cada parcela. Com as matrizes G e sigma dos efeitos aleatórios do nosso modelo, podemos calcular a matriz de variância de Y, com base na equação ZGZ transposto mais sigma. Podemos observar que a variância de cada indivíduo na diagonal da matriz é devida à variância ambiental mais variância genética aditiva. Outro fato interessante é que os indivíduos de um mesmo genótipo, mas em uma outra repetição, possuem covariância correspondente à variância genética aditiva. Na nossa matriz de variância de Y, podemos observar também que os indivíduos de genótipos diferentes possuem covariância genética entre si, correspondendo à variância genética aditiva. Esta covariância entre indivíduos aparentados é a base genética da predição dos valores não observados, que a Ju irá explicar daqui a pouco. Então agora a gente vai falar um pouco de alguns métodos para estimação de componentes de variância. Os 3 métodos mistos em aula. Destacando agora o primeiro deles, o método dos momentos, também conhecido como ANOVA, é mais aplicável em modelos simples, modelos apenas com um efeito fixo, poucos efeitos, e também exige experimentos balanceados. Então é um método que às vezes ele pode ser pouco aplicado em experimentos de melhoramento genético. E um outro método é o método da máxima verossimilhança, com a sigla ML, a sigla em inglês ML, e fazendo um ajuste nesse método da verossimilhança, vira então um outro método que é a máxima verossimilhança restrita, também chamada de Riemann. E aí sim, esse método é o mais utilizado atualmente no melhoramento genético ou quando quer se estimar a componente de variância de um modelo misto. Também é necessário destacar que quando os dados são balanceados, experimentos balanceados, e a gente toma esses dados aplicando o método dos momentos e o Riemann, quando esses dados são balanceados, isso leva ao mesmo resultado, ou seja, os mesmos componentes de variância, porque os dados são balanceados. Agora, comparando o ML e quando usa o outro método, a vantagem, por que usa um método em vez de outro, porque da correção, do ajuste que se faz no Riemann, é porque o ML ele não considera os graus de liberdade do efeito fixo, então gerando assim um viés na estimação do efeito fixo. E no Riemann é feito um ajuste que evita a ocorrência de um maior viés, de um viés considerável. Então o Riemann serve para obter os componentes de variância e, utilizando ele permite várias vantagens. Uma delas é que permite lidar com os modelos mistos, né? Modelos com efeito fixo e aleatório. E também com modelos GLM, são modelos lineares generalizados, que são modelos que permitem outras distribuições além da normal, da distribuição normal. Também o Riemann permite lidar com dados ou de delineamentos desbalanceados e que ainda assim prediz os efeitos genotípicos sem viés da diferença ambiental. O que seria essa diferença ambiental, esse viés decorrente da diferença ambiental? Imagina que
nós implantamos vários experimentos de progênios em vários ambientes e por falta de adaptação, algumas progênios acabam apresentando uma mortalidade muito alta em alguns ambientes que elas não estão adaptadas. Então, se não fosse o Raymond, essa diferença, aqueles genótipos que sobreviveram mais do que os que sobreviveram menos, com parcelas perdidas, assim por diante, gerariam um efeito, uma estimação, um efeito mais acurado do que aqueles que não estão sobrevivendo, não estão adaptando, que apresentam uma mortalidade elevada. E também uma outra vantagem importante do Raymond é que ele permite lidar com heterogeneidade de variâncias e também com covariância entre observações. Como, por exemplo, num experimento de melhoramento, com genótipos que são aparentados entre si, os resultados, as observações desses genótipos, elas vão ser correlacionadas, porque eles são parentes. Então é possível utilizar o Raymond com essa correlação, tanto entre genótipo e também quando os ambientes são também correlacionados. Bom, pessoal, conforme a gente viu com o Rafael e o Gabriel agora há pouco, os modelos mistos são muito relevantes em situações de melhoramento para as análises dos dados, porque é recorrente a situação em que ocorre perda de dados fenotípicos, ou seja, nós não temos todas as informações de todos os indivíduos que foram avaliados, seja em todos os locais avaliados ou apenas em alguns. Mas a vantagem de integrar os modelos mistos com informação de pedigree é que, mesmo na falta dessas informações, aqueles indivíduos que possuem algum tipo de correlação com eles são úteis para que nós possamos predizer o valor genético dos indivíduos cuja informação esteja faltando. Vamos agora ver na prática como podemos integrar as informações de modelos mistos com informação de pedigree para conseguir estimar o valor genético daquele indivíduo cuja informação fenotípica esteja faltando. Para isso, vamos utilizar as análises no ambiente R, usando a interface do R Markdown. Vamos seguir, linha a linha, o que foi feito. Então, primeiramente, nós carregamos os pacotes cuja utilização foi necessária. Em primeiro lugar, a gente carregou o Kinship 2, que permite com que façamos a construção da matriz A de acordo com a informação de parentesco dos nossos dados, o Match2Tags, que permite que façamos as equações e as matrizes de forma visualmente mais agradável no ambiente do R Markdown, e o Cable Extra, que permite que façamos tabelas tanto em HTML quanto em PDF. Então, vamos retomar aqueles sistemas de equação de Anderson. O primeiro vetor, que é o que queremos obter, ele vai ter os valores dos efeitos fixos, representados por beta, e os valores dos efeitos aleatórios, representados por tal chapéu. Em seguida, temos o conjunto core, onde temos os produtos de matrizes em relação à matriz X e à matriz Z. Convencionalmente, atribui-se X matrizes relacionadas a efeitos fixos e Z matrizes relacionadas a efeitos aleatórios. E ainda temos um outro vetor que vai multiplicar a matriz X do efeito fixo ao vetor Y das informações fenotípicas e depois com a matriz Z em relação ao efeito aleatório. Então, o nosso conjunto de dados, formado por esse objeto PED-G, é composto da seguinte forma. Nós temos 6 indivíduos, de G1 a G6. O 2, o 3 e o 4 não apresentam informações de parentesco, nem do pai nem da mãe. O G1 nós sabemos a mãe, que é a G5, e o G5 e o G6 nós sabemos tanto a mãe quanto o pai. Podemos observar nesse exemplo que os indivíduos 5 e 6 eles são meio-irmãos, pois têm um parental em comum. No milho, é possível utilizar o mesmo genótipo como fêmea e como macho. Em seguida, calculamos a matriz A, usando aquele pacote Kinship 2 e essas funções makeFemid e makeKinship. Então, ele relaciona as colunas e faz com que, multiplicando por 2, nós possamos obter a matriz A. Então, a matriz A, ela relaciona os 6 indivíduos de forma na mesma ordem. Então, nós temos do G1 ao G6 nas linhas e do G1 ao G6 nas colunas, sendo uma matriz quadrada de dimensão 6 por 6. A diagonal dela tem valores 1, como esperado, pois é o grau máximo de parentesco que pode obter, sendo o indivíduo contrastado a ele mesmo. O grau máximo, segundo o coeficiente, conforme o Rafael explicou, é meio,
mas aqui está 1, porque lembrando que nós fizemos a multiplicação por 2. Em seguida, nós fizemos a estimação dos nossos dados fenotípicos. Vamos considerar aqui que estamos trabalhando com um trait, e são valores baixos porque estamos considerando que há tanto híbridos quanto linhagens. Vamos lembrar também que o y ele é acompanhado de 2 índices. No nosso caso, a anotação que fizemos é que o primeiro índice corresponde ao genótipo e o segundo à repetição. Então, nós temos a informação para o indivíduo 1 da repetição 1, o indivíduo 1 na repetição 2, o indivíduo 2 também nas repetições 1 e 2, indivíduo 3 na repetição 1 e 2, indivíduo 4 na repetição 1 e 2. Portanto, está faltando as informações dos indivíduos 5 e 6 nas duas repetições. Vamos trabalhar então com um vetor total de 8 valores, pois são de 4 genótipos com 2 repetições. A nossa matriz X de incidência dos efeitos fixos, ela é composta de 1s, é um vetor de 1, de dimensão 8 por 1. A nossa matriz Z é em relação aos efeitos aleatórios, que no nosso caso de exemplo são os genótipos. Então ela vai relacionar o número total de observações, no caso são 8, 2 repetições para 4 genótipos, por genótipo aqui nas colunas. Então a gente pode ver que o genótipo 1 tem 2 informações, ou seja, ele está incidindo em 2 valores. O genótipo 2 também em 2, nos seus respectivos, inclusive. O genótipo 3 igualmente. O genótipo 4 também. E os indivíduos 5 e 6 não apresentam valores que remetam aos valores fenotípicos. Então, essas colunas são compostas unicamente por 0. Nós vamos considerar também no nosso experimento que nós já sabemos os componentes de variância, ou seja, que a herdabilidade é conhecida. Vamos considerar a herdabilidade igual a 1/3. O lambda, presente lá no início da equação de Henderson. Para esta formulação, ele é dependente da herdabilidade. É calculado desta forma. Então, para os nossos conjuntos de dados, o lambda é igual a 2. Incorporando essas informações, nós podemos começar a fazer as multiplicações de matriz. X', que pode ser calculado dessa forma no R cross prod de x, ele é igual a 8. Pois é a soma das multiplicações dos elementos da x. A X'(Z) é dada desta forma, contendo uma linha de 6 elementos. A Z'(X) é o contrário, sendo 6 linhas com uma coluna com os mesmos elementos, devido ao nosso conjunto de dados. A Z' mais o lambda vezes a inversa de A vai dar esse produto. E a gente pode fazer usando o cross prod de ZZ mais o lambda, que calculamos ali em cima, vezes a inversa única de A. O solve permite que calculemos a inversa única. Caso a nossa matriz não tenha as características para tal, a gente pode usar também a função ginv, que permite uma inversa generalizada. Então a nossa matriz Z ela vai ter 6 por 6. Essa é a dimensão. Lembrando daquele core de equações, então, em que nós tínhamos a relação das matrizes x e z em relação a fixo e aleatório, esse é o nosso conjunto de dados total, considerando a compilação do que foi feito. Nós diferenciamos por cor simplesmente para facilitar a visualização. Então, o x' é dado por 8, o z'(x) é dado por este vetor, x'(z) por este vetor transposto, e a z' mais o lambda vezes a inversa de A é dado pelo 6 por 6. Dessa forma, a gente calcula tanto o vetor seguinte do lado direito da equação, do sistema de equações, quanto o vetor final, que é o que nós queremos estimar, que é o beta e o tal. O beta corresponde aos nossos efeitos fixos. No caso, nós só temos um, que é o intercepto, e aqui ele está correspondente a 51,3, e os demais valores são correspondentes aos 6 genótipos. Se nós considerarmos o conjunto total de equação de Henderson, que é dado por isto, com o nosso conjunto de dados, nós temos esse sistema de equações, com o resultado final de estimação e predição dos valores neste vetor. Esse primeiro cenário que nós consideramos vai ser referência para que a gente faça comparações com outros. Nós fizemos simulações de outros 5 cenários, unindo a estes são no total 6, divergindo entre eles os valores inseridos de herdabilidade e, consequentemente, do lambda, a relação de parentesco entre os indivíduos e o total de observações
que nós temos. Então, no cenário 2, nós consideramos um mesmo pedigree, ou seja, aquelas mesmas relações de parentesco, sendo então que os indivíduos 5 e 6, eles apresentam relação de meio-irmãos, pois têm o genótipo G2 em comum como parental. Nós mantivemos também as 8 observações, ou seja, para 4 genótipos e 2 repetições, faltantes a informação fenotípica para o G5 e o G6, e alteramos o valor da herdabilidade. Inicialmente, nós consideramos a herdabilidade de 1/3. Vamos considerar agora a herdabilidade num valor maior, de 0,7, para ver como isso influencia na estimação dos grupos. O lambda, por consequência, também se altera, tendo esse valor final. Os cálculos, as multiplicações de matrizes, são exatamente as mesmas consideradas no primeiro exemplo. Então, não vamos passar aqui passo a passo matricialmente. Temos que o vetor com os valores de interesse, tanto fixo de intercepto quanto os aleatórios, são estes. Ao final, nós vamos comparar os valores com calma dos 6 cenários. Para o cenário 3, nós consideramos o seguinte contexto: o mesmo pedigree, portanto 5 e 6 permanecendo meio-irmãos, G2, G3, G4 sem informação, só que agora nós alteramos 2 parâmetros. Tanto o dataset, nós consideramos que há apenas uma repetição, ou seja, 4 informações totais das 6, sendo uma única por indivíduo, e as 5 e 6 continuam sendo as saltantes. E a herdabilidade também maior, mantida em 0,7 conforme o cenário 2, e o lambda, consequentemente, acompanhando esse valor. Estes são os valores obtidos para os genótipos e este para o intercepto. No cenário 4, nós consideramos ainda o mesmo pedigree, mas nós alteramos o dataset, então nós consideramos as 4 observações dos indivíduos 1, 2, 3 e 4, unicamente para cada um, sem repetição, e nós não alteramos o valor da herdabilidade em relação ao cenário 1, em que ela era igual a 1/3, obtendo esses valores. No cenário 5, nós alteramos a informação de pedigree, ou seja, nós estamos considerando agora que os indivíduos 5 e 6 são irmãos completos, ou seja, são oriundos do mesmo pai e da mesma mãe. Os indivíduos 2, 3 e 4 continuam sem informação de pedigree e o indivíduo G1 apenas com a informação do pai G5. O conjunto se manteve igual ao primeiro, então 8 observações, 2 repetições por genótipo e a herdabilidade de 1/3. E no cenário 6, por último, nós alteramos novamente a informação de pedigree, considerando agora que nós temos apenas a informação do pai, e a informação da mãe é faltante para os indivíduos 5 e 6, mas sabemos que eles são no mínimo meio-irmãos, pois têm o mesmo parental em comum, em relação ao pai. O dataset foi mantido, a herdabilidade também e, por conseguinte, o lambda. É importante ressaltar que esses valores aleatórios que estamos observando, por serem os valores preditos dos genótipos, correspondem aos breeding values, ou seja, ao valor dos indivíduos correspondente à variância aditiva e que, portanto, correspondem à porção genética que presumivelmente passará para as próximas gerações. E é o que é utilizado nos programas de melhoramento para fazer ranqueamento dos indivíduos, seleção e também eliminação. Normalmente, os indivíduos com maior breeding value são os mantidos para a próxima geração ou para serem pais de outros indivíduos. Os nossos cenários estão estruturados da seguinte forma: o cenário 1 e 2 utilizam o mesmo conjunto de dados e mesmo pedigree, alterando a herdabilidade, sendo o cenário 1 com herdabilidade de 1/3 e o cenário 2 com herdabilidade de 0,7. Percebemos uma mudança em todos os valores e percebemos uma mudança para maior. Por exemplo, o G2 de 1,5 passa para 3,8. O G3 de 6 passa para 11, e assim por diante. As relações entre valores negativos e positivos se mantêm, sendo o G1 e o G5 aqueles negativos. No caso destes, por serem negativos, o incremento no valor causou a redução. No cenário 3 e 4, nós utilizamos um outro conjunto de dados, mas mantivemos o pedigree. Então, nós utilizamos 4 observações dos indivíduos 1, 2, 3 e 4, sem repetição. E no cenário 3, nós utilizamos uma herdabilidade de 0,7 e no cenário 4, a herdabilidade de 1/3.
Assim como ocorreu nos dois primeiros, percebemos que aquele com maior herdabilidade apresenta maiores valores. Portanto, o indivíduo G3, por exemplo, passa de 9 para 19, o G4 de 2 para 5 e assim por diante. A relação entre valores positivos e negativos também se mantém, sendo os genótipos G1, G2, G5 e G6 negativos. E, novamente, o incremento no valor causa redução pela negatividade. Os cenários 5 e 6, eles tratam do mesmo conjunto de dados e mesmo valor de herdabilidade, sendo o valor de 1/3, mas muda entre eles o pedigree. Então, no cenário 5, a diferença em relação ao cenário 1 é que os indivíduos 5 e 6 passam a ser irmãos completos ao invés de meio-irmãos. E no cenário 6, nós só temos a informação do pai, sendo G2 para os dois. Então percebemos que a relação entre ambos se mantém. Por exemplo, o G3 é o único valor negativo e os outros são positivos, tanto no cenário 5 quanto 6, respectivamente. E não há um padrão de incremento ou diminuição do valor. Isso ocorre pela própria relação de parentesco que a matriz A vai imputar no modelo, pois agora as relações mudaram e as observações extraídas para os indivíduos cujas informações eram faltantes também se alteram. Então, de forma geral, nós percebemos que a estimação dos BLUPs ela é sensível, principalmente a herdabilidade, sendo que quanto maior a herdabilidade, maior o valor dos BLUPs, e o aumento da herdabilidade faz sentido porque determina que há mais fatores genéticos influenciando o fenótipo. Também podemos extrapolar que as informações de pedigree alteram de forma relevante os valores dos BLUPs dos genótipos. Isso é acompanhado também pela magnitude da característica que estamos trabalhando. Em aula, como os valores eram muito pequenos, a diferença não era tão visível quanto agora. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e qualquer dúvida é só enviar um e-mail ou comentar no vídeo mesmo. Obrigado. Até o próximo.